saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqui estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira para estarmos meditando na palavra do Senhor. Nós estamos aqui diante da lição de número 5, que vai falar sobre Ruth, e que nós estaremos aprendendo sobre o legado que esta grande mulher, uma mulher que se tornou serva do Deus Altíssimo, nos deixou. A leitura diária está em Ruth, no capítulo 2, versículo 8, que vai dizer assim: Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. No decorrer desta semana, as leituras diárias, que foram sendo postadas no canal, os irmãos que fizeram as leituras diárias anteriores, foram falando, meditando sobre a história de Ruth. O irmão Anderson ontem, na leitura da quarta-feira, estou falando ontem porque esse vídeo estará indo ao ar na quinta-feira, mas na leitura diária da quarta-feira, ele falou um pouco ali da história de Ruth. E se os irmãos não conhecem essa história, é só voltar lá no vídeo do irmão Anderson, porque provavelmente esse vídeo aqui vai ser uma sequência. E aqui nós deparamos com ela e sua sogra de volta à terra ali de Noemi, uma terra que Ruth nunca tinha ido, no meio de um povo que ela não conhecia, mas que ela decidiu ser fiel à sua sogra. E ali, quando elas estão ali, ela decide sair para respigar nos campos, para que ela pudesse trazer mantimento à sua casa. E o que seria esse respigar? Na época da colheita ali em Israel, seja vamos ver que, seja do trigo, seja da cevada, eu estava tentando lembrar do outro nome, aquilo que ia caindo no chão, o dono do campo, ele chamava os trabalhadores para a colheita, e aquilo que ia caindo no chão, os grãos que iam caindo, ficava para que os pobres pudessem pegar para se alimentar. Então, ali, Ruth, ela vai para o campo, e o ato de respigar era isso, era pegar aquilo que caía no chão, que sobrava, e ela começa a fazer isso nos campos de colheita de Boaz. Então, quando ele chega, vê aquela moça, pergunta quem é, e aí alguém vai responder que é a Moabita, que veio com Noemi, ele vai chegar até ela e dizer que ela pode continuar respigando ali, que ela nem passa, ela nem precisa ir para outro lugar, que ela pode ficar ali. E aqui nós vamos ver que depois, mais à frente, no próprio ensinamento, da revista da escola, os irmãos conhecem também a história e nós vamos estar aprendendo que Boaz vai se tornar o remidor de Ruth. Mas o que nós podemos tirar de lição dessa pequena parte da história? A fidelidade de Ruth rendeu-lhes fruto. Aquilo que ela conquistou, vamos dizer assim, o que Boaz permitiu que ela estivesse ali nos seus campos, foi pela fidelidade, foi pela preocupação que ela teve em trazer mantimento para sua casa. Foi ela usar de sabedoria e saber que ela precisava cuidar da sua sogra e do seu próprio sustento. Ruth poderia ter ficado lá na sua terra, lá em Moabe. Ela poderia não ter acompanhado a sua sogra como a sua cunhada fez, mas ela decidiu acompanhar aquela mulher. Ela decidiu servir a Deus. E quando nós vamos ver os frutos que Ruth colheu com a sua fidelidade, é interessante mencionar que Ruth ela está na genealogia de Davi, ela faz parte da genealogia de Davi. Então, quando nós vamos observando, Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, o segundo rei de Israel. E nós vamos ver que esta mulher, ela foi honrada porque ela foi fiel no seu propósito, tanto de acompanhar a sua sogra, quanto de servir a Deus. Irmãos, a fidelidade, a obediência que nós temos para com Deus, para com os nossos líderes,
para com aqueles que Deus tem colocado em nossa caminhada, vai trazer bênçãos para nós. A Bíblia fala sobre honrar pai e mãe. A Bíblia fala por diversas vezes sobre respeitar as autoridades. Então, tudo isso aqui nós vamos ver que todas as bênçãos que sobreveio a Ruth foi pela sua fidelidade. Que possamos olhar para o seu exemplo e sermos fiéis ao Senhor, aos nossos pais, à nossa família, às pessoas, às lideranças que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Que nós tenhamos em nosso coração, carregamos conosco esta fidelidade que Ruth tinha dentro de si. Deus abençoe os irmãos.